Olá! Estamos aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos sintáticos. Aqui é a tia Lívia, de língua portuguesa, que vocês já estão carecas de saber. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de sujeito. Alguns, não são todos. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Vamos lá primeiro. Nós estamos na sintaxe, certo? E dentro da sintaxe nós temos que entender que alguns termos são importantes para a nossa compreensão. A sintaxe é dividida a priori em três partes. São os termos essenciais da oração. Anota aí, tá? São os termos essenciais da oração, são os termos integrantes da oração e os termos acessórios da oração. Quais são os termos essenciais da oração, tia Lívia? Sujeito e predicado, tá? Então a gente começa vendo algo como essencial, é aquilo que não pode faltar dentro da oração. Lembra que eu falei que para ser oração precisa de verbo? Então toda a análise que nós fizermos a partir de agora, vai depender de um verbo, tá? Eu só faço análise sintática dentro de orações, tá bom? Então vamos lá. Dentro dos termos essenciais da oração, eu tenho o sujeito e o predicado. Mais à frente, nós começaremos a ver os termos integrantes da oração. Já não é aquilo que é tão essencial, mas que integra, que faz com que dê continuidade. Quais são esses termos aí que a gente estuda, né, nos termos integrantes da oração? Eu tenho o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e a agente da passiva. O agente da passiva, certinho? Depois dos termos integrantes, nós partimos para uns termos acessórios da oração. Perceba que acessório é aquela coisa que pode vir ou pode não vir, né, no meu look e que não vai fazer muita diferença. Logo, o acessório é algo que pode ser descartado dentro da minha análise sintática. É importante, claro que é, porque ele acrescenta e traz novas informações. E quais são esses elementos estudados dentro dos termos acessórios? Eu tenho aí o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, eu tenho o aposto e também a gente estuda pertinho do aposto um assunto chamado vocativo, tá bom? Assuntos que vocês ainda verão um pouco mais adiante. A princípio, é importante entender que o sujeito faz parte dos termos essenciais da oração. Anota aí, tá? Esse é assunto de prova. Então, vamos lá. Eu tenho, a princípio, de maneira bem prática, 5 tipos de sujeito. Aí depois a gente vai vendo que nas vozes verbais eu ainda tenho mais 3. Agora são 5. Desses 5 tipos de sujeito que eu tenho, eu consigo dividir em duas classes, onde eu tenho os tipos de sujeitos que são determinados e eu tenho os tipos de sujeitos que são indeterminados. Isso é importante e crucial para que a partir daqui a gente consiga ter uma compreensão bem ampla do conteúdo, tá? Então, pega aqui comigo e analisa. Eu tenho aqui 5 tipos, certo? Eu tenho um sujeito simples, eu tenho um sujeito composto, eu tenho um sujeito oculto, eu tenho um sujeito indeterminado e eu tenho a oração sem sujeito. Eu vou me dedicar nesse vídeo aos 3 primeiros tipos, que são simples, composto e oculto. Nós deixaremos para analisar o indeterminado e a oração sem sujeito em aulas específicas, tá? Vou gravar uma videoaula para cada um desses, porque eles têm um pouco mais de regras e precisam ser analisados com um pouco mais de atenção. Para nós, nesse momento, o mais importante é entender o simples, o composto e o oculto, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que todo aluno que aprende a morfossintaxe ou a própria sintaxe precisa saber é que para ser sujeito, ele só pode ser 2 classes gramaticais, tá bom? Para ser sujeito tem que ser substantivo ou tem que ser pronome. Isso aí já adianta a tua vida em 80%. Por quê? Porque quando tu vai fazer a análise sintática, que tu bate lá o olho e tu identifica que aquela palavra ali equivale a um substantivo na morfologia ou a um pronome na morfologia também, fica muito mais fácil de matar a questão e descobrir qual é a resposta correta. Tá bom? Então, isso quer dizer que não existe sujeito em forma de verbo, não existe sujeito em forma de conjunção, não existe.
para ser sujeito, tem que ser substantivo ou pronome. É aí que nós vamos ter o núcleo do sujeito, tá bom? Vamos lá, mais à frente nós vamos entender isso aí melhor. Aí aqui, sujeito simples. Qual é o conceito do sujeito simples? É quando ele possui apenas um único núcleo. E aí é que tá a chave, né, a parte mágica da questão. O que é o núcleo, Lívia? Núcleo é a parte mais importante. O núcleo do sujeito só pode ser o quê? Um substantivo ou um pronome. Isso quer dizer que se eu digo assim, as bolsas amarelas chegaram na loja. E aí eu pergunto ao verbo que chegou na loja, a minha resposta é o quê? As bolsas amarelas. Logo, as bolsas amarelas serão o meu sujeito. Ótimo! Só que qual é o núcleo do meu sujeito? O que a gente acabou de entender aqui? Que para ser núcleo, precisa ser um substantivo ou precisa ser um pronome. As é o quê? Artigo. Então, as aí vem como adjunto adnominal. E amarelas vem o quê? Como adjetivo. E também vem como adjunto adnominal. Logo, o núcleo desse meu sujeito é o termo bolsas, que é nada mais, nada menos que um substantivo. Então, eu acabei de mostrar para vocês que o núcleo do meu sujeito só pode ser um substantivo ou um pronome. Tranquilo, gente, até aí? Então vamos lá. O sujeito simples é aquele que possui apenas um único núcleo, ou seja, quando eu faço lá a garimpagem da oração até encontrar o meu sujeito, o que me restar ali vai ser, e no caso possuir apenas um único núcleo, vai ser o que eu chamo de sujeito simples. Observa aqui comigo. Ana dançou na chuva. Qualquer aluno sabe que para fazer a análise sintática, a primeira coisa que nós precisamos identificar e encontrar é o verbo, certo? Então, de maneira muito prática, meu piloto, ninguém sai, achei. De maneira muito prática, a primeira coisa que a gente faz é localizar o sujeito, o verbo. Então, onde está o meu verbo aqui nessa oração? Dançou, né, gente? O verbo dançar está aqui conjugado na terceira pessoa do singular. Ela dançou. Então, ó, olho para o verbo e pergunto ao verbo. Quem dançou na chuva? A minha resposta vem quase que automática. Quem dançou na chuva, gente? Ana. Encontrei Ana aqui, já marquei. Logo, Ana vai ser o meu sujeito. Só que quando eu vejo Ana aqui nessa oração, eu percebo que Ana vem sozinha. Ela não vem acompanhada de nenhum outro nome. Logo, Ana, que é um substantivo próprio na morfologia, acaba sendo também o próprio núcleo do meu sujeito. Então, se só tem um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Massa? No segundo exemplo, eu tenho aqui o sujeito composto. Quando é que ele vai ser composto? Quando ele possuir mais de 2 núcleos. Ou seja, enquanto Ana vem aqui sozinha, absoluta e rainha da oração, aqui no composto nós vamos ver que há uma diferença. Então vamos lá analisar. Ana e Maria acordaram. Por que eu não coloquei nada mais depois de acordar? Porque o verbo acordar aqui está como intransitivo. É um assunto que nós vamos ver um pouco mais adiante também. Então, ó, Ana e Maria acordaram. Primeira coisa que eu faço é o quê? Isso mesmo que você está pensando aí. Procurar o verbo. Achei o verbo e pergunto ao verbo. Quem acordou? Quem foi que acordou? E qual é a resposta que eu tenho? Ana e Maria. Logo, se Ana e Maria foram as pessoas que acordaram, eu já identifiquei o meu sujeito. Tá aqui Ana e Maria. Porém, eu falei para vocês há pouco que eu preciso também encontrar o núcleo, certo? E para ser núcleo tem que ser o quê? Substantivo ou pronome. Logo, Ana é identificada aqui como um substantivo próprio e Maria também é um substantivo próprio. Então, se eu tenho 2 substantivos dentro de uma única oração, eu tenho o que eu vou chamar de sujeito composto, porque ele é composto por mais de 2 ou mais núcleos no caso. Então, aqui Ana, sujeito simples, Ana e Maria, sujeito composto. E esse I aqui, Lívia, é o quê? Esse I é uma conjunção coordenativa aditiva, coisa que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando os estudos de conjunções eles começarem, eles iniciarem, tá bom? E o sujeito oculto é aquele sujeito que não aparece na oração, mas eu identifico através da conjugação do verbo. É um tipo
tipo de sujeito bem tranquilo de se estudar, não é difícil. Ai, cansou. Não é difícil, é fácil de compreender. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre ele, tá? O sujeito oculto é muito fácil de ser compreendido, porque quando a gente olhar o verbo e nós começarmos a prestar atenção na terminação desse verbo, a gente consegue rapidinho identificar qual foi o pronome que conjugou esse verbo, logo qual é o sujeito que está oculto. Outra coisa importante também de dizer a vocês, o sujeito oculto ele pode vir com outros nomes, tá? Ele pode ser sujeito oculto, mas ele também pode ser sujeito elíptico ou sujeito desinencial. Esse nome aí grandão, tá bom? Então, ó, preciso sair de casa. Eu acho que essa é a oração do momento. Todos nós precisamos. A torcida do Flamengo precisa sair de casa, né? Mas por hora nós precisamos respeitar o isolamento. Mas a oração que eu trouxe pra gente procurar o exemplo tem aqui, né? Preciso sair de casa. Primeira coisa que a gente precisa fazer na análise sintática é localizar o verbo, tá? Achei o verbo aqui que é o verbo precisar e pergunto ao verbo: quem precisa sair de casa? E a minha resposta vem quase que automática. Eu. Por que é o eu? Porque é o pronome eu que conjuga o verbo precisar na primeira pessoa do presente, do indicativo, do verbo precisar, certo? Então, eu preciso sair de casa. Perceba que o eu não aparece. O eu não aparece. Mas eu consigo identificar o eu pela própria leitura da oração. O mesmo é: precisamos sair de casa. Quem precisa sair de casa? Nós, porque é o pronome nós que conjuga o verbo precisar no plural. Ou seja, o meu sujeito oculto não aparece, mas eu o reconheço dentro do processo da oração. Que fique muito claro e que fique importante também vocês entenderem que esses três aqui são tidos como sujeitos determinados. Porque por mais que eu não encontre esse último, por exemplo, eu sei qual é, eu sei onde está e eu consigo classificar. Agora, eu também tenho mais dois, que são o sujeito indeterminado e a tida oração sem sujeito, que tem algumas regrinhas aí do verbo impessoal, o verbo haver no sentido de existir, e indicando fenômenos da natureza, que a gente vai ver daqui a pouquinho de maneira um pouco mais detalhada. E eu também tenho um sujeito indeterminado, que é aquele sujeito onde eu não identifico quem praticou a ação, eu não identifico quem sofreu a ação, eu não sei de onde a ação veio, logo é uma grande incógnita, a gente não sabe quem fez. Mas eu terei uma aula só sobre o sujeito indeterminado em breve, para que vocês assimilem direitinho o tipo do sujeito indeterminado, tá bom? Tem algumas regrinhas da partícula passivadora, né, dos verbos que terminam em RAM, né, cantaram, bateram, falaram, não sei quem fez, mas isso a gente vai analisar com calma um pouco mais à frente. Por hora, o que eu preciso que vocês compreendam, entendam e assimilem é que sujeito simples possui apenas um núcleo, sujeito composto, dois ou mais, oculto, eu reconheço pela terminação do meu verbo, pela conjugação do meu verbo, e que para ser núcleo de um sujeito, eu preciso obrigatoriamente ser, no caso ter, né, um substantivo ou um pronome como núcleo, tá? Muitas pessoas ensinam que o substantivo, ou melhor, que o sujeito é aquela classe, né, é aquele termo que pratica a ação. Mas que fique muito claro, nem sempre ele pratica. Às vezes ele pode vir sofrendo, às vezes ele pode só vir ali como um elemento a ser referido dentro da oração. E nós vamos ver isso com mais calma e inclusive no material de slide de PowerPoint que eu disponibilizei no Google Sala de Aula, eu expliquei isso bem direitinho, é só ouvir o áudio lá junto com o slide, que quem estudou o primeiro material, isso aqui vai ser fichinha. Tá bom? Então estudem e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande, tchau, tchau.